E aí, tranquilo? Nosso quarto vídeo sobre o Photoshop a gente vai falar sobre edição não destrutiva. E a gente vai falar bastante sobre objeto inteligente, que é isso que a gente já tem aqui aberto na tela. Então, de qualquer coisa, o que é uma edição não destrutiva e, melhor que isso, o que é uma edição destrutiva? Uma edição destrutiva, a gente já chegou a falar alguma coisa sobre isso nos vídeos anteriores, é quando a gente altera de forma, de certa maneira, permanente as informações que existem naquela camada. Então, como a gente está falando de camada de bitmap, se a gente alterar as informações dos pixels de maneira não reversiva, isso é uma edição destrutiva. Claro que a gente consegue sempre reverter, dando Ctrl Z, né, com desfazer. O Photoshop também tem uma ferramenta de histórico que a gente consegue voltar e refazer coisas que a gente fez antes. Mas a questão é, se você fizer uma edição destrutiva, que é quando você altera as informações de pixel dos objetos, quando você salva essa imagem e fecha o Photoshop, aí acabou. Aí você não consegue mais recuperar. Por isso que é destrutiva, porque você está destruindo informação original daquela imagem. Já uma edição não destrutiva, ela vai preservar essas informações. Você consegue ter os mesmos resultados, você consegue alterar o visual da tua camada, né, da tua imagem, você consegue alterar a cor, você consegue alterar o modo como os pixels parecem na tela, mas você não joga fora as informações da imagem, as informações daqueles pixels. Você consegue recuperar a tua imagem original. Isso que é uma edição não destrutiva e vai ser sempre o ideal para a gente trabalhar. E a maneira principal para a gente trabalhar com edição não destrutiva vai ser por objetos inteligentes. Então aqui do lado, no painel de camadas, eu já deixei pronto esse arquivo. Então eu tenho um objeto inteligente, que é o da esquerda, e eu tenho um objeto raster. Né? Daí a gente tem os dois textinhos ali mostrando que é o que. Então, raster é uma camada normal, uma camada bitmap, tá? Que não tem nada de especial nela. E a outra, ela tem, nesse momento, exatamente a mesma informação, uma da outra, só que ela está como um objeto inteligente. Então, o que significa isso? Um objeto inteligente, ele vai preservar as informações originais dos pixels. Tá? Então, a gente pode fazer alterações nele, mas essas alterações elas são temporárias, por assim dizer. Né? Ela pode ser... Você pode salvar o arquivo e deixar desse jeito, mas se você quiser retornar para o original, você consegue. Então, para exemplificar, vamos primeiro redimensionar essas duas camadas. Então, eu vou selecionar as duas. Eu vou lá e mostrar controle de transformação para conseguir redimensionar. Eu posso também apertar o atalho Ctrl T para entrar no modo de transformação, em vez de ficar clicando lá em cima. E vou redimensionar bastante essas duas imagens. Vamos lá para uns 10% do tamanho. Quando eu confirmar, a princípio é a mesma coisa. Tá? Não mudou muito, elas estão praticamente com o mesmo nível de qualidade, porque a interpolação funcionou da mesma maneira. Mas se eu quiser voltar para 100%, para como estava antes, então vou no Ctrl T, eu vou trazer elas de volta. Você pode olhar aqui e falar, tá, beleza, mas está na mesma. Mas quando eu confirmar, veja que o raster, ele foi pro saco, a qualidade. Aí o objeto inteligente está inteiro ainda, está 100%. E por que isso aconteceu? Quando eu diminuí, o objeto inteligente, ele diminuiu a visualização, mas a informação dos pixels continua toda ali. E o raster, quando eu redimensionei, o Photoshop falou, beleza, você quer uma nova camada desse tamanho. Então tudo que tinha de informação extra ele jogou fora. Ele descartou toda essa informação, e quando eu aumentei de volta, ele teve que gerar essa informação do zero, porque ele jogou fora. Ele não deixou salvo em lugar nenhum, ele jogou fora e teve que gerar nova informação, que é a interpolação. E nesse caso, a informação ainda estava guardada, então ele conseguiu resgatar essa informação guardada e exibir a informação original. Então todo o detalhe, por exemplo, dentro dessa linha do mar aqui, que tem os pontinhos, ou aqui na folhinha também, que tem os pontinhos, aqui não tem como recuperar, porque foi jogado fora. Tá? Então, esse é o principal uso do objeto inteligente, porque a gente consegue redimensionar sem ter muito problema. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. Eu vou dar o Ctrl C aqui, Ctrl Z, para voltar no original. Então, uma outra coisa que tem muito a ver com isso, que é interessante, se eu for redimensionar aqui minha camada raster, por exemplo, então vou apertar o Ctrl T, e lá em cima eu tenho 100 e 100%. Eu consigo mudar, quero deixar metade do tamanho, por exemplo. Eu posso vir e colocar 50, confirmar. E se eu entrar de volta para redimensionar, ele voltou para 100%.
Tá? Então, se eu quiser voltar no 100% original, não tem como. Eu teria que fazer um cálculo aí para ver quanto que no caso seria 200. Só que agora, o que eu estou fazendo, na prática, o número disso, eu estou dobrando de tamanho. Se eu estou dobrando de tamanho, eu tenho que gerar informação do nada. Que não vai dar problema, entendeu? Eu vou perder a qualidade. No caso do objeto inteligente, se eu vier para transformar, ele está em 100% agora. Eu vou lá colocar em 50%, fazer a mesma coisa. E eu vou confirmar. Se eu entrar mais uma vez para transformar, ele ainda está em 50%. Tá? Então ele preserva o valor da minha transformação. Se eu quiser voltar para o tamanho total, eu só volto para 100%. E ele vai voltar para o tamanho original dele. Se eu quiser aumentar, a mesma coisa. Se eu quiser jogar para 200%, ele vai interpolar, eu vou perder qualidade. Não é porque ele é um objeto inteligente que eu consigo aumentar de 100% sem perder qualidade. Mas se eu quiser voltar, ele já está em 100%. Então se eu quiser deixar no tamanho original, eu só ponho 100 de volta. E ele volta para o tamanho original, como era antes. Então ele vai preservar tudo isso. Uma outra questão de edição não destrutiva é se eu quiser remover partes da minha imagem. Então, a gente viu no vídeo passado como trabalhar com seleções e máscaras, que é um tipo de edição não destrutiva. O que seria a edição destrutiva para fazer isso? Seria usar a borracha. Então, se eu vier aqui no raster e pegar a ferramenta borracha, eu consigo, ela funciona como se fosse pincel. Se eu quiser tirar essa folhinha, por exemplo, posso vir aqui e apagar. E essa estrelinha também. Aí eu apaguei com a borracha. Só que agora, eu apaguei. Eu joguei fora essa informação. Ela não existe mais. Se eu salvar esse arquivo e abrir de volta, já era, não recupero mais. Não existe mais informação. Eu joguei no lixo. Se eu quiser recuperar essa informação, eu tenho que fazer isso usando as máscaras. Tá? Tanto que no objeto inteligente, eu não consigo nem usar a borracha. Ele não me deixa. Ele avisa que é um objeto inteligente, eu teria que rasterizar. Né? Então deve ser rasterizado. Eu tenho que transformar ele em raster para conseguir usar a borracha. Para fazer uma edição não destrutiva, aí seja no objeto inteligente ou no raster, não vai fazer nenhuma diferença. Aí eu vou usar a camada, a máscara. Aí eu posso criar uma máscara. Aí eu venho com um pincel na máscara. E eu vou pintar de preto em cima da parte que eu quero esconder. Que foi o que a gente viu no vídeo passado. O resultado é exatamente o mesmo, só que agora, se eu quiser, eu consigo recuperar aquela informação. Eu não joguei ela fora. Então é muito importante fazer esse tipo de coisa. E como a gente vai trabalhar bastante com objeto inteligente, eu nem consigo apagar. Então a minha única alternativa no objeto inteligente é usar a máscara para apagar as coisas que eu não quero que apareçam no meu objeto. Então essa é uma das coisas que a gente consegue fazer, que a gente já tinha visto. Outra coisa é trabalhar com ajustes. Tá? Então a gente tem vários tipos de ajustes diferentes no Photoshop. Normalmente eles são relacionados à cor. E eles estão lá no menu imagem. Tá? Então se eu vier na minha camada raster, lá no menu imagem ajustes, eu tenho várias opções de ajuste. Então digamos que eu quero alterar um pouco a cor dessa imagem. Eu posso ir lá em matiz e saturação, por exemplo. Ele vai abrir essa telinha e eu consigo dar uma distorcida nas cores. Então eu quero deixar um negócio um pouco mais psicodélico, assim. Eu vou jogar mais ou menos aqui. Eu clico em OK, eu fiz o ajuste. Só que o que aconteceu? Eu alterei a informação de cor da imagem. Eu não consigo desfazer, eu consigo desfazer com Ctrl Z, mas é aquela mesma coisa. Se eu salvar e abrir de volta, eu não consigo recuperar as cores originais. Claro que eu posso tentar ir lá no ajuste e tentar fazer o inverso. Tá? Porque o que eu fiz aqui não é nada muito drástico. Então eu consigo fazer o ajuste inverso e recuperar, teoricamente, exatamente as mesmas cores. Desde que eu saiba exatamente qual que é o valor. Mas se eu começar a mexer em saturação, por exemplo, e luminosidade, aí o negócio já não funciona mais assim. Então é uma edição destrutiva porque eu estou alterando, eu posso não estar jogando fora os meus pixels, mas eu estou alterando a informação de pixel da imagem. Então também é uma edição destrutiva. Se eu fizer a mesma coisa no meu objeto inteligente, se for lá em imagem, ajustes e matiz e saturação, vai aparecer a mesma tela. Eu consigo fazer o mesmo efeito. Só que quando eu clicar em OK, vai aparecer aqui embaixo da minha camada esses filtros inteligentes. Então ele não alterou a informação original da imagem. Eu consigo desligar esse filtro e voltar para a imagem original. Tá? E a outra grande vantagem de fazer isso é que eu posso dar 2 cliques aqui em matiz e saturação e editar de novo. Eu posso alterar os parâmetros quantas vezes eu quiser. Então é muito
mais útil fazer isso, porque se você quiser alterar, esse aqui se quiser alterar depois, vai ser bem mais difícil. Nesse aqui fica bem mais fácil, porque eu só dou 2 cliques ali e mexo. Eu consigo mexer na visualização, né? Ligar e desligar. E aqui também, onde tem filtros inteligentes, essa caixinha, ela também é uma máscara. Ela é uma máscara dos filtros. Então eu posso vir nessa máscara com o pincel e eu posso pintar o que eu não quero que fique afetado pela minha cor nova. Ou por esse ajuste. Então eu consigo deixar só a faixinha embaixo, por exemplo, com a cor alterada. Eu consigo selecionar partes da minha imagem que eu quero que sejam afetadas por isso. Então esse é uma outra grande vantagem de trabalhar com os objetos inteligentes. No caso do objeto raster, se eu quiser fazer essa alteração, deixa eu fazer para voltar como estava antes. Se eu quiser fazer esse mesmo tipo de alteração, mas de forma não destrutiva, sem ter um objeto inteligente, eu posso usar aqui em cima esse painel de ajustes. Que ele vai ter muitas das mesmas opções, não vai ter todas, mas muitas das opções que eu tenho aqui, elas também vão aparecer nesse painel de ajustes. Então essa, por exemplo, era matiz de saturação. Ele também aparece aqui. Quando eu clico aqui, ele aparece uma nova camada chamada matiz de saturação. E essa é uma camada de ajuste. Ela tem esse íconezinho, que é o mesmo ícone lá embaixo. Então aqui embaixo também eu tenho as mesmas coisas. Tem lá matiz de saturação, por exemplo. Também funciona. Dá para ir tanto por cima quanto pelo ícone da bolinha cortada. E a camada de ajuste que ela vai fazer é aplicar o ajuste que eu selecionar aqui para tudo que tem embaixo dela. Tá? Tudo que tiver para baixo dela vai ser aplicado esse ajuste. Se eu quiser aplicar só para uma camada, então eu quero aplicar só para o raster, eu clico com o botão direito nela e eu vou em criar máscara de corte. Tá? Uma máscara de corte ela vai ficar com essa setinha e agora ela vai aplicar só na camada que está imediatamente abaixo dela. Tá? Se eu tiver um grupo e fizer isso em cima de um grupo, ele vai aplicar todo o grupo. Então se eu quiser aplicar mais de um objeto, eu posso fazer um grupo. Então eu posso pegar esses dois. Deixa eu desfazer. Se eu agrupar esses dois objetos e agora criar uma máscara de corte, ele vai aplicar aos dois. Tá? Eu sei que ele não vai aplicar o fundo, porque eu posso diminuir a luminosidade e nada acontece. E se eu liberar a máscara de corte, botão direito soltar a máscara de corte, aí ele vai aplicar tudo. Ok? Então assim eu consigo usar também edição não destrutiva, independente de ser objeto inteligente ou não. Aí eu consigo criar uma camada de ajuste para aplicar tudo que está abaixo dela, ou então usar uma máscara de corte com o botão direito, máscara de corte, para aplicar só na camada imediatamente abaixo. E uma outra coisa que a gente pode fazer é o uso de filtros. Então, Photoshop também tem vários filtros diferentes. Lá no menu filtro tem uma paulada de opção aqui. Mas para exemplificar, vou pegar o desfoque gaussiano. Que você pode falar, tá, que você vai querer deixar borrada a imagem. Tem alguns usos para isso. Você pode deixar bem pouquinho borrado, para ficar um pouco mais realista, parecer que é uma foto, tá? Não nesse caso, que é um desenho, obviamente. Mas quer colocar algum efeito, uma coisa diferente, você pode usar o desfoque. Tá? Ele é bastante usado, no fim das contas. Então, se quiser colocar um desfoque nessa imagem, eu vou escolher um valor qualquer lá, vou dar um OK. É um raster. Tá? Eu coloquei o filtro, apliquei o filtro, é destrutivo. Eu perdi a informação de pixel. Eu estou alterando a informação de pixel dessa imagem. Se eu quiser voltar para como era antes, ou quiser diminuir o nível de desfoque, não tem como. Tá? Só com Ctrl Z. Se eu fizer isso no objeto inteligente, filtro, desfoque gaussiano, e OK, vai ser a mesma coisa. Ele vai aparecer ali embaixo, como filtro inteligente. Consigo ligar e desligar. Eu consigo dar 2 cliques e alterar o nível de desfoque. Então, quando a gente quer aplicar filtro, é muito útil trabalhar com objeto inteligente. Eu também consigo trabalhar com a máscara. Então, se eu quero só o fundo da... Só as plantinhas ali desfocadas, eu consigo fazer, por exemplo. Sem muita dificuldade. Só que isso, no caso do raster, a gente não tem uma alternativa. Pô, beleza, vou aplicar um filtro e vou fazer de maneira não destrutiva. Eu não tenho uma alternativa direta que eu faça isso e funcione, como tem, por exemplo, nos ajustes. Para conseguir aplicar de forma não destrutiva, eu tenho que transformar essa camada raster em um objeto inteligente. É isso que eu tenho que fazer. E eu consigo transformar qualquer camada em objeto inteligente. Isso que é uma coisa bem interessante. Então, se eu pegar, por exemplo, eu vou pegar junto e rasterizado aqui. Se eu pegar essas duas coisas, eu quiser aplicar um filtro nas duas, tanto no texto quanto na imagem,
de forma não destrutiva, eu posso selecionar os dois, botão direito e converter em objeto inteligente. Tá? Quando eu clicar aqui, ele vai criar uma camada só. Então ele se transformar em uma única camada, que é também um objeto inteligente. Aí agora eu consigo ir lá aplicar um filtro no faca gaussiano e eu consigo ter todas as vantagens que eu tinha de objeto inteligente. Aí não só para filtro, todas as vantagens. Se eu quiser redimensionar, eu consigo diminuir um monte, eu consigo aumentar de volta, voltar para 100% e está preservado. Tá? Mas vamos dizer que eu descrevi errado, não é mais rasterizado. E agora? Lascou. Tá escrito errado, como que eu vou arrumar? Só tem uma camada. Para mexer no objeto inteligente é só dar 2 cliques na miniatura. Então eu venho aqui na minha camada, que rasterizado, que agora é um objeto inteligente. Eu dou 2 cliques aqui. E ele vai abrir um novo arquivo com o nome da camada rasterizado. Então ele vai abrir um arquivinho rasterizado. E nesse arquivo eu tenho minhas camadas originais. E eu consigo editar. Então eu posso chamar, por exemplo, de não é mais rasterizado. Aí eu fecho. Ele vai pedir se eu quero salvar, eu tenho que salvar. Tá? Eu dou um sim, ele salva. Ele fez tudo isso numa pasta temporária. E ele atualizou agora no meu arquivo original como um objeto inteligente. Tá? Se eu quisesse alterar esse, mesma coisa. Eu dou 2 cliques. Só que nesse caso ele só tem uma camada. Não tem nada novo. Se eu quiser adicionar uma camada nova, então eu posso colocar uma nova camada. Pegar o pincel e pintar alguma coisa. Fazer qualquer coisa que seja. Fecho, salvo. Ele vai atualizar. Tá? Putz, fiz cagada, não quero mais isso. Dou 2 cliques. Deleto isso. Fecho, salvo. E resolveu. Beleza? Vamos dizer agora que eu quero voltar. Então eu não quero mais trabalhar com eles juntos. Eu quero separar essas duas coisas. No Photoshop 2020, eu acho que no 2019 não tinha como fazer isso. Isso foi coisa que entrou no 2020. Eu tenho a opção de clicar com o botão direito. E aqui tem converter em camadas. Quando eu clico aqui, ele vai voltar a ser duas camadas diferentes. Tá? Uma de raster e uma de texto, que é o que a gente tinha lá no começo. Então, você pode usar, a partir do Photoshop 2020, o objeto inteligente como se fosse um grupo, para facilitar o teu trabalho. Tá? Em vez de ficar criando grupo, você pode juntar tudo, depois que fechou bonitinho, cria um objeto inteligente, e assim resolve esse problema. Um outro motivo para criar um objeto inteligente é quando a gente está trabalhando com camadas, com máscaras, aliás. Então, deixa eu voltar ele aqui. E vamos dizer que eu tenho aqui o meu raster. Tá? Poderia ser em qualquer um. Pode ser no próprio objeto inteligente mesmo. Tanto faz a camada. Mas eu vou criar uma máscara. Aí eu vou criar essa máscara para apagar. Deixa eu ver, tem que ser uma parte bem certinha. Então eu vou tentar pegar bem certinho aqui esse contorno da faixa. De maneira que fique bem definido. Então aqui eu fiz uma máscara para tirar a pontinha da faixa. Por algum motivo eu não queria mais ela. Só que eu fiz com pincel. Né? E o que acontece? Essa máscara, ela é um bitmap. Ou seja, ela é um raster. Se eu redimensionar esse objeto, então vou jogar essa mesma máscara para o objeto inteligente aqui. Fica mais fácil de entender, eu acho. Opa. Aqui. Tá? A propósito, uma máscara eu consigo duplicar de objeto para o outro segurando Alt, que eu acabei de fazer. Eu acho que eu não tinha mostrado isso antes. Então, se eu escolher essa máscara, eu quero passar essa máscara para essa camada. Eu seguro o Alt e arrasto ela para cima. Daí eu posso desligar essa chavinha e mexer só a máscara. Então eu posso trazer essa máscara para cá. Aí eu aproveito a mesma máscara em mais de uma camada. Consigo fazer isso. Mas enfim. Então aqui eu tenho um objeto inteligente. Se eu mexer com ele, vai ser mantido todas as informações de pixel. Mas eu tenho uma máscara que é bitmap. Aí se eu tentar redimensionar, dessa vez, então vou diminuir bastante. E vou voltar ela para cima. Veja que a minha camada original ela ainda está preservada. Mas a máscara foi para o saco. A máscara zoou bastante. E por que isso? Porque a máscara é um bitmap. Então, por mais que a minha camada tenha sido redimensionada sem perder a informação de pixel, a minha máscara perdeu a informação. Porque a máscara é bitmap. Então, quando a gente tem uma situação dessa, que
eu mascarei o meu objeto, mesmo sendo um objeto inteligente, e eu posso querer redimensionar, é interessante. Eu tenho duas opções. Eu posso ou converter isso tudo em um novo objeto inteligente. Tá? Então eu vou ter um objeto inteligente, dentro dele eu vou ter outro objeto inteligente com a máscara, e dentro desse objeto inteligente eu vou ter uma camada rasterizada. Tá? Então essa é uma opção. Ou então, a outra opção é, em vez de fazer a máscara aqui, que na verdade seria uma opção mais indicada, em vez de fazer a máscara no objeto inteligente, eu faço dentro dele. Então eu dou 2 cliques, e aqui dentro eu crio uma máscara, que daí eu estou no meu arquivo do tamanho original. Aí eu salvo ele, fecho e salvo. E agora sim, essa máscara é parte do objeto inteligente. Então se eu redimensionar o objeto, para baixo e para cima de volta, lá está preservado. Tá? Porque agora essa máscara que eu fiz, ela se tornou parte do objeto inteligente, e a informação dela também está sendo preservada, assim como o caso do todo o resto do objeto inteligente. Tá? Então, só recapitulando, eu consigo diferenciar o que é um objeto inteligente que não é pelo íconezinho. Então a gente tem esse ícone de um arquivinho no canto. Tá? Então eu consigo saber se é um objeto inteligente quando tem esse ícone. Eu consigo editar um objeto inteligente dando 2 cliques na miniatura. Ele abre de novo um arquivo, que eu consigo fazer as alterações que eu quiser. E eu consigo converter qualquer camada, quaisquer camadas, eu consigo converter mais de uma camada ao mesmo tempo, em objeto inteligente, clicando com o botão direito e escolhendo converter em objeto inteligente. Tá? Aproveitando isso, a gente tem uma aplicação direta que vem no dia a dia de objeto inteligente, que é quando a gente quer fazer um mockup. Então, eu tenho esse aqui, por exemplo, que eu peguei lá do FreePic para exemplificar. Então, quando a gente baixa um mockup ele vai servir para você estar fazendo um anúncio, por exemplo, e você quer mostrar para o teu cliente como que vai ficar. E é um anúncio para ficar lá no ponto de ônibus. Tem o nome disso, mas eu não lembro. De imobiliário urbano. Em vez de só mandar a arte, só o PDF, um JPEG, só com o quadradinho do anúncio, você pode aplicar ele no lugar real para o cliente ter uma ideia melhor de como vai ficar. Aí isso é um mockup. É uma aplicação, um exemplo de aplicação daquilo que você está fazendo, né? Daquela arte, daquele anúncio, o que quer que seja. Pode ser o cartão de visita, enfim, pode ser várias coisas diferentes. E tem vários prontos na internet, então você não precisa sofrer muito para fazer. Se você souber mexer no Photoshop, você consegue tirar uma foto lá, você mesmo fazer. Mas tem muita coisa pronta já na internet que você consegue baixar e usar para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de apresentação. E esse caso aqui é um de ponto de ônibus. Então quando a gente baixar, a grande maioria deles tem que dar uma fuçada lá, às vezes, no menu de camadas, tá? Ele nem sempre vai estar muito claro. Mas vai ter um objeto inteligente. E ele já vai ter várias alterações que para deixar ele mais realista. Então, para alterar, ele veio com essa arte, eu quero tirar, eu quero colocar outra coisa aqui. Eu dou 2 cliques e vai aparecer, vai abrir, né, esse novo arquivo, que nada mais é do que um objeto inteligente com as camadas que ele tem, como a gente estava vendo até agora. E aqui dentro, eu posso, se eu quiser, eu posso trabalhar direto aqui, né, e criar o meu anúncio, se for o caso. Lembrando que como é impresso, nesse caso, provavelmente seria melhor trabalhar no Illustrator. Então eu posso trabalhar no Illustrator, copiar e colar diretamente aqui. Ou eu posso pegar o arquivo que eu já tenho pronto e só arrastar ele aqui para dentro. Então eu posso pegar, por exemplo, o meu arquivo lá das Havaianas que eu tinha feito. E aí eu posso redimensionar ele para ficar encaixado bonitinho. E quando eu fechar e salvar, ele vai automaticamente atualizar lá no arquivo original, porque ele é um objeto inteligente. Então a gente só edita o objeto inteligente e está resolvido o problema. Então a maioria dos mockups vai funcionar assim. Uma coisa diferente que nesse mockup não tinha, mas que muitos vão ter, ele vai ter uma cópia do objeto inteligente fora, sem nada e sem visualização. Então ele vai estar desse jeito e tudo o resto vai estar fechado. E vai estar escrito alguma coisa tipo substitua aqui, uma coisa assim. Ele está sem visibilidade. Às vezes ele pode estar até posicionado fora da tela, assim, que é para não ficar no caminho. E se
eu dupliquei, esse aqui ele está fora da tela. Tá? Eu posicionei lá fora. Então ele está lá fora. Se eu editar ele aqui, então dei 2 cliques, eu vou, sei lá, fazer uma nova camada aqui. Vou colocar alguma coisa preta, nada a ver. Eu vou salvar. Ele atualizou lá. Tá, mas espera aí. Esse arquivo é o que está aqui embaixo. Eu alterei no de cima. Por que ele alterou os dois? Porque eu fiz uma cópia. Tá? Quando eu faço uma cópia de um objeto inteligente, eu estou fazendo uma nova... Eu estou pegando o mesmo objeto e colocando ele em outro lugar. Então o objeto inteligente ele continua sendo o mesmo. Tudo que eu fizer de alteração nesse aqui, ele também vai ser aplicado nesse aqui, de informação de alteração dentro. Tá? Então eles se referem ao mesmo objeto. Se eu der 2 cliques, esse objeto aqui que está aberto, ele vale tanto para esse quanto para esse. Tudo que eu fizer de cópia, ele vai continuar valendo. Tá? Então se eu alterar qualquer coisa aqui, salvar, ele vai valer para os dois. E isso pode ser muito útil se você está trabalhando com alguma coisa que tem se tem várias marcas, por exemplo, isso vai fazer um padrão no fundo duplicando essas marquinhas ou coisa do tipo. E você pode ser que queira alterar em algum momento. Tá? Se você fizer as cópias todas como objeto inteligente, você consegue alterar um só e todos eles vão ser atualizados. Se você quiser fazer uma cópia que não esteja linkado, que seja independente, aí você não consegue copiar com Alt, por exemplo, como eu tinha feito aqui. Você tem que copiar com o botão direito e novo objeto inteligente por cópia. Quando você faz isso, ele cria um outro objeto, parece ser a mesma coisa. Mas se eu editar esse novo objeto, e salvar e fechar, só ele que vai ficar alterado, tá? Porque eu fiz um objeto novo por cópia. Se eu fizer uma cópia desse, daí sim, agora essas duas cópias elas estão ligadas, e se eu alterar essas duas cópias, qualquer uma delas, as duas vão ser alteradas. Tá? Então eu tenho o link aqui e um link aqui. Tem um problema que não tem um jeito fácil de saber o que está linkado com o que. Então é interessante trabalhar com as cores para saber, fazer isso manualmente mesmo, ou trabalhar um padrão de nome para você saber o que está ligado com o que. Porque se você for trabalhar muito com essa alteração de link, coisa do tipo, pode começar a ficar meio complicado o arquivo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, para trabalhar com mockup é basicamente assim que funciona. Então, vai ser muito comum ter um desse jeito. Você abre, ele só tem um coisinho dizendo para onde tem que substituir. Só dar 2 cliques, fazer alterações, fechar e salvar. E ele vai atualizar automaticamente lá no arquivo. Daí você pode exportar em JPEG ou PNG para compartilhar com a galera que precisa ver isso. Beleza? E para terminar, eu quero mostrar uma outra aplicação da edição não destrutiva, que vai ter ligação direta com a atividade que eu vou passar para vocês, que é fazer uma alteração de cor numa imagem. Tá? Mas não uma alteração de cor na imagem inteira, alteração de cor em um ponto específico da imagem. Para fazer alteração de cor, a gente tem várias opções diferentes, tem várias possibilidades de ajustes, a gente pode trabalhar com equilíbrio de cor, a gente pode criar uma nova camada por cima e mexer no modo de mesclagem, enfim, tem várias maneiras diferentes. Mas a que eu considero mais simples é pelo ajuste de matiz de saturação, que pode ser feito por aqui, ou pode ser feito pelo menuzinho aqui embaixo, com a bolinha cortada. Tá? Então a gente clica lá, matiz de saturação. E aqui nas propriedades tem essa caixinha colorir. Por padrão, se não tiver marcado, quando eu mexo aqui na matiz, ele vai alterar todas as matizes que estavam originais, vai pegar o matiz original e vai distorcer a cor pela quantidade que está na barrinha. Então eu estou jogando no azul, por exemplo, mas as coisas não estão ficando azul. Aqui está ficando verde. E por quê? Porque ele está no amarelo, mas ele está indo esse tanto para o lado e está caindo no verde. Então isso aqui é só quanto que eu estou movimentando na barra. Se eu quiser escolher uma cor de um jeito mais fácil, daí eu clico em colorir. E aí se eu for lá para o azul, por exemplo, ou sei lá, para o vermelho, eu consigo mexer na saturação, a imagem inteira vai ter um matiz substituído por esse aqui que eu escolhi. Tá? Então se eu joguei lá meio que no rosa, a imagem inteira vai ser substituída, tudo que tiver de cor vai ser substituído pela cor rosa. Tá? Eu estou mantendo o nível de luminosidade, então os claros e escuros continuam, mas o resto das cores vão ser substituídas por esse tom. E o que eu quero fazer aqui é trocar o amarelo da motinha aqui por uma outra cor. Tá? A cor no momento não importa, a gente está fazendo uma edição não destrutiva. Então eu posso escolher a cor depois que eu fizer o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar essa camada de ajuste
e fazer uma máscara que pegue só a parte que eu quero trocar a cor. Tá? Simples assim. Então, só de criar uma camada de ajuste, de matiz de saturação, já apareceu por padrão uma máscara. A máscara está inteira em branco, então quer dizer que ele está sendo aplicado a tudo que tem abaixo dela. O jeito que eu acho mais fácil de trabalhar é começar com uma máscara inteira escura. Que daí eu só pinto a parte que eu quero que apareça. Então eu posso só inverter essa cor com Ctrl I, ou então lá em Imagem, Ajustes, Inverter. Aí eu inverti a cor da máscara para preto, e agora eu estou com a imagem normal, tá? Não tem nenhuma diferença. Mas se eu vier com o pincel e passar ele com a cor branca, eu começo a pintar, entre aspas, por cima da minha imagem original. Tá? Eu não estou, de fato, pintando a imagem, eu estou ativando a máscara. Então eu posso vir aqui e alterar o tom de cor que eu quero usar, por exemplo. Tá? Então eu vou deixar aqui no vermelho, que é um pouco mais diferente. E meu objetivo é alterar tudo que tem de amarelo aqui para vermelho. Tá? Deixa eu voltar para tudo preto. Tem alguns atalhos que a gente pode fazer. Então a gente pode usar, por exemplo, as ferramentas de seleção que a gente viu. Então eu posso pegar a seleção automática e selecionar mais ou menos certo e depois vir ajustando. Tá? Dependendo da imagem, aí é aquela mesma coisa da seleção, tá? De remover fundo. Só que aqui eu estou selecionando algo específico. Mas cada tipo de imagem vai ter um uso mais interessante, vai ter uma ferramenta que vai funcionar melhor. Vai ter umas que não vai ter nenhuma ferramenta que funcione muito bem, vai ter que ser no pincel do mesmo jeito. Então eu posso começar assim. E aí, como eu estou com a minha máscara selecionada, eu quero só inverter. O que está preto eu quero mudar para branco. Então eu posso ir lá em Imagem, Ajustes, Inverter de novo. Ou Ctrl I. E essa parte vai ficar tudo branco, o que tinha selecionado. Aí daí, com base nisso, eu posso vir com o pincel e fazer um ajuste fino das partes que eu quero que troquem a cor e das partes que eu quero que mantenham a cor original. Tá? O ponto-chave nisso é trocar só mesmo o que está colorido. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, que é sei lá, se é um pisca-pisca, eu acho que é uma seta, né, um sinalizador. Isso aqui não é para ficar vermelho, isso aqui é branco. Então, eu não quero trocar essa cor. Então, eu venho aqui e pinto de preto na máscara, para essa cor não ser alterada. Porque enquanto essa cor estiver sendo alterada, vai ficar muito artificial a minha manipulação. Então eu tenho que alterar realmente só o que for de fato da cor que eu quero. Que eu quero trocar, né? Então aqui também tem um cromadinho. Também não é legal deixar ele em rosa. Por mais que seja pouca diferença, é uma diferença bem perceptível quando a gente chega no mais pro final, quando está mais encaminhada a manipulação inteira. Então agora eu vou com o pincel fazendo esses ajustes mais finos. Eu vou deixar esse vídeo acelerado, porque não faz muito sentido, não tem muito o que falar também. É mais trabalho braçal. E aí, quando finalizar, eu mostro o resultado pronto. Bom, tá aí a motinha com a cor trocada. Então a gente tem aqui uma máscara, né, que está aplicada com uma camada de ajuste. Tem uma parte aqui ainda que não era para ter trocado. E por mais que essa foto ela tá bem granulada, então a gente tem meio que esse halo em volta da cor, né, que fica esse amarelinho sobrando ali em volta, mas não precisa ser tão perfeccionista. A gente tirar o zoom não dá para perceber muito claro que isso está acontecendo. E a grande vantagem dessa edição é que eu tive todo esse trabalho, mas se eu quiser trocar a cor, eu não quero esse rosa, eu quero um verde.
eu venho aqui na matriz de saturação, jogo a cor lá pro verde, por exemplo, e tá minha motinha com a cor que eu quero. Aí, por que diabos que eu vou querer trocar a cor dessa moto? Vamos dizer que eu estou fazendo um anúncio para uma marca qualquer, que não é uma marca de moto, é uma marca aleatória, e a cor da marca não é o amarelo, né, que era original. A marca tem um turquesa. Posso vir aqui, eu altero a cor dela, ela está dando um destaque bem grande na imagem, né, para essa moto, e eu uso a cor da marca. Tá? Então, claro que é difícil pensar que a marca poderia usar nisso, mas isso é muito comum, esse tipo de aplicação. Você pode usar isso uma roupa de alguém, por exemplo. Então tem um modelo, tá na pose perfeita, mas tá com uma cor que não tá casando a cor da roupa do modelo com a cor que é o resto do anúncio, não tá dando uma harmonia legal. Você vai lá e troca a cor da roupa, tá simples assim. Você pode mexer com saturação, pode deixar um pouco mais escuro. Luminosidade não é muito legal mexer, tá? Ele fica normalmente dá um resultado não muito realista quando mexe na luminosidade, dependendo da cor que escolhe. Mas saturação e matiz normalmente é tranquilo. Então dá pra ter uma certa liberdade aqui. Ok? Então, claro, esse mesmo tipo de coisa que eu fiz para alterar a cor, você pode usar para trabalhar com os filtros, pode usar com outro tipo de ajuste. Então eu posso lá criar um ajuste de níveis, por exemplo. Copiar a mesma máscara e aí mexer nos níveis para deixá-la mais escura. Posso dar uma cara mais metálica, às vezes, para essa motoca. Então eu posso usar essa mesma filosofia, essa mesma ideia da máscara para praticamente qualquer tipo de coisa de edição não ilustrativa que eu quero usar. E a grande vantagem é essa, eu tenho controle o tempo inteiro sobre o que estou fazendo, consigo ajustar depois que já tiver tudo feito, consigo voltar e refazer e fazer um ajuste fino e alterar. Né? Se eu tive todo o trabalho de fazer essa alteração de cor, eu consigo depois usar para outra coisa, se for o caso. Então é bem interessante, é bem legal trabalhar assim. E é o jeito mais indicado, porque a gente não perde informação. Né? A gente não joga informação fora. Esse é o ponto chave. Beleza? Então, por hoje é isso. Na semana que vem, a princípio, a gente vai falar sobre seleção de cabelo e de detalhes pequenos. Então a gente vê algumas semanas de seleção, mas se tem uma pessoa com cabelos esvoaçantes na frente do céu, você vai querer selecionar isso, vai dar um trampo. Então tem uma ferramenta específica só para fazer seleção desse tipo. Ou quando tem algo que tem muito detalhezinho também, que a gente consegue fazer, extrair isso, ou tirar o fundo, por exemplo, desse tipo de coisa, de uma maneira um pouco mais fácil. E isso a gente vai ver na semana que vem. Então é isso, pessoal. Até mais.